Convido os irmãos a acompanhar a leitura da palavra de Deus em Ageu, capítulo 2. Eu vou ler dos versos 6 a 9. Profeta Ageu, capítulo 2, os versos 6 a 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste povo no templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Comecei a falar com os irmãos sobre o profeta Ageu, e esta é a quarta mensagem que falo sobre ele. O trecho que nós lemos responsivamente em Josué, capítulo 24, 14 a 25, ele tem um paralelo com o texto que eu li agora, embora as circunstâncias fossem totalmente diferentes, situações diferentes, porque lá em Josué é o último capítulo do seu livro, são as últimas palavras de Josué àquela geração, e ele é levado pela graça de Deus e poder de Deus a confrontar aquela nação. Quando ele diz assim no verso 15, a respeito disso: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, vocês estarão vivendo. Em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Atentem que Josué não está dando a opção ao povo de escolher entre Deus e deuses. O que ele está dizendo ao povo é o seguinte: se vocês querem continuar adorando aos deuses dos egípcios, a escolha é de vocês. Se vocês querem adorar aos deuses da terra onde nós habitamos, a escolha é de vocês. É idolatria. Tanto os deuses dos egípcios quanto os deuses dos cananeus é idolatria. Quando Josué coloca, mas eu e a minha casa, ele está dizendo: eu continuo firme ao Senhor, eu continuo firme no propósito de servir ao Senhor, e eu e a minha família, eu e a minha casa, continuaremos servindo ao Senhor. A reação do povo é interessante porque o povo diz: longe de nós servir outros deuses. Mas Josué diz: mas do jeito que vocês estão, vocês não podem servir ao Senhor. Vocês precisam jogar fora os deuses de vocês. Talvez nós não tenhamos um Deus, uma escultura, uma imagem, mas temos deuses no coração. Idolatramos esses deuses e os colocamos no lugar do único e verdadeiro Deus em nossa vida. O relato de Josué é muito interessante porque 40 anos após a conquista, o povo já havia se desviado do Senhor. O povo já havia abandonado o caminho do Senhor. E então era preciso fazer uma confrontação com o povo. E o povo volta-se para o Senhor. E quando nós lemos o capítulo 2 de Juízes, nós vemos que aquela geração foi fiel ao Senhor. Algumas poucas gerações que sucederam também foram fiéis ao Senhor. Mas no versículo 10 do capítulo 2 é triste. Mas levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor. E você tem um livro de Números. Cerca de 350 anos de história. História de idolatria, de queda, de desobediência. E o livro de Juízes termina com uma nota triste: cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. O trecho que eu li aos irmãos
implica em mudanças também, e mudanças radicais. Já enfatizei aos irmãos, o problema não eram as casas suntuosas, as casas bonitas, não. Esse não era o problema. O problema era que o povo havia abandonado a casa do Senhor. As prioridades do povo eram as únicas prioridades que importavam, não a casa de Deus. É muito importante para nós pensarmos que precisamos de mudanças. E mudanças são importantes para nós. E há mudanças que são radicais. Os irmãos certamente têm acompanhado o que está acontecendo no Afeganistão, não tanto pela nossa mídia, que não dá muitas informações, mas por sites que são especializados nisso. Alguns pastores no Afeganistão foram até o governo, assinaram um documento registrando que não renegam a fé. Em outras palavras, estão estão prontos a morrer pelo Evangelho. Não houve mudanças nesse caso, mas em muitos casos em que há mudança, as pessoas negam a fé, as pessoas abandonam a fé. E é importante para nós atentar, tempos de mudança são necessários, mas nem toda mudança ela pode tirar de nós o que nós temos de mais precioso, que é Deus. Ageu, ele exorta o povo, é preciso que haja mudanças, e mudanças radicais, mudanças que realmente transformem o norte da nossa nação, a direção da nossa nação. O povo estava realmente numa situação bem difícil agora. Assim diz o Senhor dos Exércitos, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações que trarão para cá os seus tesouros e encherei este templo de glória, diz o Senhor. Dentro de pouco tempo é uma expressão muito difícil de ser traduzida e em algumas traduções nós temos assim, ainda um pouco de tempo, em pouco tempo, ainda uma vez. Mas seja qual for a tradução, ela está apontando para um fato interessante, um fato maravilhoso, é que Deus haverá de agir, Deus haverá de intervir na natureza, Deus haverá de intervir na vida das nações. É interessante como que as pessoas têm medo do ser humano, mas não temem a Deus. Aqui Deus está dizendo ao povo, dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente, farei tremer todas as nações. É Deus expressando a sua soberania, é Deus expressando o seu poder sobre as nações, é Deus manifestando que só Ele verdadeiramente é Deus, único e verdadeiro. Então Deus está mostrando ao povo que Ele haveria de agir assim. Mas o fato de Deus abalar céus e terra, o fato de Deus abalar até mesmo montes não é uma coisa nova. Já na história, no início da história do povo de Israel, quando Deus estava dando os 10 mandamentos, nós lemos assim, ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. E Deus dá a lei a Moisés. Deus abala céus e terra, porque Ele é o Criador. Céus e terra estão sob o poder de Deus. E Deus tem um poder de intervir na natureza, segundo a sua vontade santa e soberana. Mas no Novo Testamento nós lemos algo assim interessante. Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei, não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Deus aqui está dizendo através do autor aos Hebreus que ainda uma vez Ele haverá de abalar céus e terra. Ele haverá de instaurar o seu reino.
para a glória do seu nome. Mas é Deus quem tem poder de agir assim, é Deus quem tem poder de intervir na natureza. Dentro de pouco tempo, o autor aos Hebreus está olhando para o passado, mas o seu olhar não fixa ali, mas ele está atento ao passado. Já Deus no passado falou isto, quando ele entregou a lei a Moisés, mas agora ele está falando que haverá de tremer novamente os céus e terra, abalar céus e terra para instaurar o seu reino. Nós não temos uma ideia completa do reino, temos apenas algumas descrições, porque nós não conseguimos compreender um mundo sem pecado, nós não conseguimos compreender um mundo onde não há mentira, nós não conseguimos compreender um mundo onde a verdade não reina, onde a justiça ela não está presente. Eu não estou me referindo apenas ao nosso país, é em relação ao mundo todo. Nós não sabemos o que é um mundo em paz por causa do pecado, mas é um reino onde a justiça haverá de reinar, a paz dominará, a justiça prevalecerá sobre tudo, a mentira não existirá. É um reino desse que Deus tem preparado para o seu povo, para nós que o amamos e que o servimos e tememos. Ainda uma vez, Deus haverá de fazer isto. Farei tremer o céu, a terra e o continente. É um prenúncio do juízo de Deus. Quando Ageu fala estas palavras no passado, é bom para nós trazermos a lembrança e pensar assim: o Egito foi um grande império, a Assíria foi um grande império. Na época de Ageu, a Babilônia já havia caído. O Império Medo-Persa agora estava dominando. Depois veio o Império Grego, depois veio o Império Romano, mas todos estes impérios sucumbiram diante do poder de Deus. Onde eles estão hoje? São expressivos. O problema nosso é que nós não olhamos para as ações de Deus como Deus intervindo, Deus agindo. Quando Deus fala que Ele haverá de abalar céus e terra, é porque Ele tem poder para fazer isto. Mas Ele faz isto para a realização dos seus propósitos, que são bons. Porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Na verdade, não há nada que subsiste ao poder de Deus. Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Eu estou lendo um livro que tem me desafiado muito. Posso confiar em Deus? E em razão deste livro, os irmãos me permitam dizer assim, eu parei a leitura de um capítulo e li um outro livreto, escrito por John Blanchard. Onde está Deus quando as coisas estão ruins? Ele apresenta uma série de catástrofes que aconteceram no mundo recentemente. E ele pergunta: onde está Deus? E ele mostra biblicamente que Deus está no governo, que Deus sustenta. É muito fácil as pessoas acusarem a Deus, é muito fácil as pessoas dizerem que Deus é culpado, mas é interessante que quem faz isso é porque não conhece a Deus, é porque não tem temor a Deus, é porque não ama a Deus. E é curioso ainda pensar, as pessoas acusam um Deus que elas não creem. Elas não creem em Deus, mas acusam Deus. É uma questão de incoerência. Se Deus não existe, como que você pode culpar alguém que não existe? Mas não querem olhar para os homens, não querem olhar para o egoísmo dos homens, não querem olhar para a maldade que reina no coração dos homens. O pecado é muito pior do que nós podemos imaginar ou pensar. Mas o pecado foi vencido na cruz pela morte do Senhor Jesus. E com a sua ressurreição, o Senhor Jesus garantiu a nossa ressurreição. Quando cumpriram-se os 70 anos de cativeiro do povo egípcio, Deus levantou um imperador ímpio, Ciro.
E nós lemos assim no livro das Crônicas: assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Eu acho interessante as palavras de Ciro aqui. Ele reconhece que Deus é soberano, que Deus é Senhor, e ele reconhece que Deus tem poder de agir até mesmo na vida de alguém que não teme a ele. Quando ele diz essas palavras, o Senhor designou-me, ou o Senhor Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele. Ciro não colocou as mãos em nada ali no templo, mas ele autorizou a construção do templo. Deus tem poder de agir sobre a natureza, mas também tem poder de agir no coração de um homem, mesmo que ele não tema a Deus. Quando o povo volta para Jerusalém, era um quadro triste, desolador. Partes do muro caído, templo destruído, palácios queimados, ruas desertas. Fazer o quê? Mas Deus levanta homens que temem ao seu nome. Esdras, Josué sacerdote, Neemias, Zorobabel, homens que chamam a si a responsabilidade de trabalhar. Primeiro, reconstrói um altar para apresentar sacrifícios a Deus. Depois, alguns inimigos se levantam e a obra do templo ela é parada por cerca de 20 anos. Mas aí vem um período de Ageu, Zacarias, e esses homens são instrumentos de Deus. Mas Deus levanta homens como Esdras para restaurar o sacerdócio, para restaurar a comunhão com Deus. Mas levanta homens como Zorobabel para ser governador. Levanta homens como Neemias para reconstruir ou reparar o muro que havia caído. Mas o povo esqueceu-se da casa do Senhor. Abandonou a casa do Senhor. Ageu pregou uma mensagem e todos responderam positivamente à mesma. A obra não era de um, a obra era de todos. A obra não era para uma pessoa, era para a nação de Israel. E Deus prometeu ao povo a sua companhia, a sua graça, a sua bondade. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou seus jovens à espada, não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Esse levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo do Senhor, o rei, os do rei e seus oficiais. Quando Jerusalém foi destruída, o templo foi derrubado, todos os utensílios de adoração a Deus foram levados para o exílio. Mas quando você lê Daniel capítulo 5, em que o Amon aparece na parede escrevendo algumas palavras, quando o rei Belsazar, ele manda trazer os utensílios que haviam sido consagrados para a adoração a Deus. Ele faz uso disso para beber, embriagar-se. O que Belsazar está dizendo é isto: Deus não existe, Deus não é verdadeiro. Mas quando ele vê aquelas palavras escritas na parede do palácio, ele treme. E naquela mesma noite ele perdeu o seu reino. Qual é a lição? De Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. Deus é justo. Uma das coisas mais interessantes na palavra de Deus é realmente atentar para isto, que Deus é justo.
Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão por esses líderes judeus na construção desse templo de Deus. As despesas desses homens serão integralmente pagas pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates, para que a obra não pare. Durante 20 anos, os inimigos tiveram uma vitória. Mas agora Deus vira a página da história e Deus faz com que tudo seja reiniciado. Aquilo que poderia ser um grande problema, e era um problema, como nós vamos reparar, construir o templo do Senhor? Um povo pobre, na miséria, Deus desperta no coração de Ciro a liberalidade. Toda a obra da construção será feita pela tesouraria do império, o maior império da época. Mas por que isto? Tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor. Tudo é de Deus, tudo é do Senhor. Nada é nosso. Nesse livreto do John Blanchard, que eu li aos irmãos, Onde está Deus?, ele conta um fato que eu até mostrei para o irmão ontem. John Blanchard esteve certa feita na Grécia e ele ali conheceu um homem cego e sem as duas pernas. E John Blanchard conversa um pouco com aquele homem e disse: eu não posso culpar a Deus. As minhas pernas são deles, os meus olhos são deles, ele faz o que ele quer com elas. Quantas vezes nós reclamamos, murmuramos por coisas tão pequenas, por coisas de só menos importância, e culpamos Deus, responsabilizamos Deus. Quando o povo volta do exílio, a desolação era grande. Lembram-se do capítulo 1 de Neemias. A situação era tão tensa que Neemias, durante um tempo, ora, jejua a Deus, ele arranca seus cabelos por ver a miséria em que o povo estava vivendo. Mas vejam o que Deus fez, a obra que Deus fez através de Neemias. O Senhor é Deus, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Tudo pertence ao Senhor. E aqui eu quero fazer uma aplicação. Por que nós retemos do Senhor o que é do Senhor? Por quê? O que é do Senhor, não é nosso. Mas por que nós retemos o que é do Senhor? Por quê? Ou nós não cremos em Deus, ou nós não somos fiéis a Ele, ou as duas coisas. Porque todo aquele que teme a Deus não retém o que é do Senhor, devolve ao Senhor e o faz com toda alegria e com todo o regozijo. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Não é Malaquias dizendo isto, é Deus. É Deus dizendo ao povo, é Deus perguntando ao povo. E a pergunta de Deus é esta: pode um homem roubar a Deus? Vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas.
retendo o que é do Senhor. Quando Deus diz, façam prova de mim, Ele não está dizendo, se vocês forem fiéis, eu vou abençoar vocês. Não, não é isto. Eu tenho provado a vocês a minha fidelidade. Eu tenho provado a vocês a minha providência na vida de vocês. Não duvidem da minha fidelidade. Sejam fiéis. E vocês verão como vou abençoar vocês. Como vou derramar bênçãos sobre a vida de vocês. Deus faz duas promessas no trecho que eu li de Ageu. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Aquele povo sem recursos, muitos deles tinham a lembrança do primeiro templo, majestoso, extraordinário. Tanto é que quando os alicerces são lançados, aqueles que haviam conhecido o primeiro templo choravam de tristeza, dizendo, este templo jamais será igual àquele outro. Aqueles que não haviam conhecido a glória choravam de alegria, porque pensavam, agora nós estamos construindo o templo do Senhor. E o choro de tristeza e de alegria era tão alto, tão grande, que se ouvia de longe. E Deus está dizendo àquele povo, a glória desse templo, não o templo, a glória desse templo será maior do que o outro. Se você ler Romanos 11, 33 a 36, temos ali um cântico de vitória onde Paulo louva a Deus. Você não pode separar esse cântico de louvor de Paulo dos 10 capítulos de Romanos. Eu quero dizer assim rapidamente, nos capítulos 1 a 3, Paulo fala da depravação do homem. Depravação não moral, depravação espiritual, mas que acaba repercutindo na vida moral do povo. Os capítulos 4, 5, Paulo fala da justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Nos capítulos 6, 7 e 8, Paulo fala da nossa vida de santificação, da habitação do Espírito Santo em nossa vida. Ele termina o capítulo 7, no verso 24, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas ele responde, mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo que nos dá a vitória. O capítulo 8 é magistral porque ele vai falar daquilo que o Espírito Santo faz em nossa vida. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Os capítulos 9, 10 e 11, Paulo fala da eleição, da predestinação, fala que nós somos chamados por Deus desde toda a eternidade. E Deus faz isso pela sua soberania. Então Paulo termina dizendo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. O que Deus faz é algo muito maior. A glória do templo não era tanto uma referência às paredes que seriam levantadas, mas à obra da redenção que Jesus haveria de fazer. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus é o templo onde a glória de Deus seria revelada na cruz. Por isso é que Deus faz esta promessa, é maior. Tanto é que hoje judeu não tem templo, mas nós temos a glória de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E Deus também promete paz. 3 letras. Mas vamos pensar um pouco. Como que você anseia por isto, não é mesmo? Como que você anseia viver no mundo em paz, na paz
com a paz. Mas não vamos nos iludir, quanto mais próximos estamos da volta de Jesus, pior será. Mas não significa que a paz não estará presente. Lembre-se, a paz é um fruto do Espírito. E somente os verdadeiros filhos de Deus têm a verdadeira paz. Tem aquela paz que faz o coração descansar, sem medo, sem reservas, sem titubeações. Mas lembre-se que é uma promessa de Deus. É a paz que nós temos em Deus, através de Cristo Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Jesus conversa com seus discípulos, é a sua última noite. Judas Iscariotes não estava com eles. Ele havia saído para trair ao Senhor Jesus. Então estão os 11 discípulos apóstolos com Jesus ali no cenáculo. E Jesus conforta os discípulos e diz assim: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a paz. Agora, olhe para o detalhe. A minha paz vos dou. Eu vou lá dou como o mundo a dá. O mundo não tem paz. O mundo não sabe o que é paz. Mas o cristão tem a paz. O cristão vive a paz. O cristão desfruta dessa paz. E é uma paz que o mundo não tem e não pode tirar. É a paz de Deus. E Deus fez essa promessa não apenas para aquela geração de Ageu, para nós hoje também. E é por isso que nós podemos louvar a Deus, bendizer a Deus e glorificar a Deus. Josué diz ao povo: do jeito que vocês estão, vocês não podem servir a Deus. Palavras duras, difíceis, porque vocês acham que podem enganar a Deus. Vocês têm os seus deuses lá na casa de vocês, escondidos. Então vocês não podem servir a Deus. O povo diz: não, nós vamos servir a Deus. Então Josué diz: joguem fora os deuses. O povo jogou fora. Renovou a aliança com o Senhor. Mudança. Mas uma mudança radical. Disse há pouco, talvez você não tenha nenhuma imagem na sua casa, e certamente você não tem. Mas você pode ter imagem no coração. Como o profeta Ezequiel diz, nós podemos criar ídolos no coração. Tiramos a primazia de Deus em nossa vida. É preciso coragem para que as mudanças sejam feitas. É preciso romper com fé, sem medo. Como nós cantamos há pouco, e é muito interessante pensar nisto, minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Se nós queremos realmente mudanças radicais, nós precisamos romper com fé, sem medo, sem reservas, descansando na graça de Deus. Povo meu, tenha coragem.
tenha coragem. Povo meu, olhe para o que eu tenho feito. Como eu tenho feito. Mas é preciso confiar no Senhor. É preciso ser fiel ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Meu é o reino, meu é o mundo, minha é a terra. E Deus dá razão, porque eu criei essas coisas. Mudanças radicais. Não é trabalho de um, mas ela começa na vida de cada um. Planos podem ser muito bem elaborados, mas se não houver dedicação, consagração ao Senhor Deus, não são os planos que farão nos levar à vitória. É preciso consagração, é preciso dedicação, é preciso romper com a cultura do mundo. Aquela cultura que castiga, que escraviza, e viver para Deus. Viver com Deus e viver no Senhor. Povo meu, tenha coragem, porque Deus é o nosso Deus. Que Ele assim nos abençoe e nos fortaleça